E aí, pessoal? Estão vendo que eu estou mantendo minha promessa, ao menos nessa primeira semana, de 2 vídeos por semana. Eu queria falar de uma boa notícia do novo governo. O governo Bolsonaro, que, como eu já falei do ministro do Meio Ambiente, aparentemente foi colocado ali, o Bolsonaro até disse isso para os ruralistas, né, dando a entender que foi colocado ali para fazer o trabalho, para estar a serviço dos interesses da bancada ruralista, mas eu fiquei feliz porque o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, declarou que ele é a favor do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo do qual o Brasil participa com várias outras nações para combater o aquecimento global. E o aquecimento global, primeiro, é uma questão ambiental séria, que exige de fato esforços dos países. Segundo, é um caso clássico, assim, quase que paradigmático, de um problema que exige uma solução global, uma solução multilateral negociada, tá? Em que cada país só pensando por conta própria, ou mesmo fazendo acordos bilaterais, um a um, não daria conta. Porque ele exige a cooperação de todos numa situação em que cada um deles, individualmente, teria incentivo para não participar da cooperação. Tá? A gente sabe que pelas emissões de gases do efeito estufa, especialmente gás carbônico, a temperatura da Terra vem lentamente subindo e isso pode trazer consequências muito graves para muitos países, inclusive o Brasil, né? Na verdade, para o mundo inteiro. Problemas climáticos, mudança do clima em vários lugares, secas, enfim, pode trazer muitos problemas. Para combater isso, é necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Para reduzir essas emissões, é necessário sim que os países, que é onde as coisas são feitas, tomem medidas, adotem políticas de redução. Por exemplo, investindo em tecnologias mais limpas, por exemplo, cobrando uma taxa da emissão de gás carbônico. Cada país pensa aí numa solução, mas é preciso reduzir essas emissões globais de gases de efeito estufa. Agora, do ponto de vista de cada país, suponha que haja um acordo entre todos. Suponha que haja essa percepção que é preciso reduzir as emissões. Do ponto de vista de cada país, qual que é o cenário ideal? Bom, o ruim, o pior cenário é ninguém faz nada, o aquecimento global acontece, a gente sofre essas catástrofes. Esse é um cenário ruim. Agora, um cenário bom seria, olha, todo mundo contribui, se sacrifica um pouco agora e a gente colhe o benefício lá na frente com um clima que não nos puna lá na frente. Isso é um cenário bom. Agora, para cada país individualmente, tem um cenário ainda melhor, que é o seguinte: todos os outros países contribuem, fazem um sacrifício, aceitam um custo neste momento para o benefício futuro. Esse sacrifício é o bastante para evitar os riscos futuros, então o aquecimento global fica controlado, mas o meu país não faz nada, continua poluindo como sempre. Esse é do ponto de vista individualista, mais egoísta de cada país, essa saída faz sentido. Né? Isso é o que, em teoria dos jogos, se chama classicamente de dilema do prisioneiro. Né? Eu tenho todo o incentivo, dado que os outros vão cooperar, eu tenho um maior incentivo em não cooperar. E, portanto, deixado cada um no seu cálculo egoísta, o mais natural é que ninguém coopere, ninguém restringe as suas emissões de gases do efeito estufa e, portanto, o pior aconteça e todos saiam perdendo. Um acordo global como o Acordo de Paris é uma tentativa de ir além disso. É um acordo mútuo entre todos os países para trabalharem juntos, pensando em metas, cada um pensando em metas para si, que são medidas de uma forma pré-definida, pensando em metas para si para conseguir limitar o aquecimento global. É, acima de tudo, um tratado de boa-fé. Na verdade, ele mostra, inclusive, as dificuldades de se chegar nesse objetivo, as dificuldades de garantir a cooperação. Porque mesmo com o Acordo de Paris, não estamos caminhando na direção almejada. As emissões de efeito, o controle da emissão de gases de efeito estufa não tem sido bastante, está ficando muito aquém do que deveria ser. Mas ainda assim é uma tentativa e é uma amostra dos países participantes, uma amostra de boa fé com a comunidade internacional e de uma disposição de cooperar e de estar ali pensando em metas e trabalhando juntos para um problema que é do mundo inteiro. Tá? E é um problema do mundo inteiro, mas o Brasil tem, ou pelo menos deveria ter, um papel essencial nisso aí, porque o Brasil detemos no nosso território provavelmente o maior patrimônio ambiental da humanidade. A nossa selva amazônica, a quantidade da selva amazônica, a proporção da selva amazônica que está em território brasileiro, a quantidade de água doce não congelada que está em território brasileiro, nos rios. Enfim, o Brasil tem uma série de riquezas naturais aí, a nossa biodiversidade, enfim, uma série de riquezas naturais que são um patrimônio nosso importantíssimo para o nosso futuro e que corremos o risco de perder se a gente for irresponsável com o clima na Terra e com o ambiente, o meio ambiente de maneira geral. Tá? Então o Brasil
seria um dos mais interessados nisso. O Brasil tem tudo para ser um dos protagonistas nas negociações globais visando o controle do efeito estufa, do aquecimento global, mas também o desenvolvimento sustentável como um todo. A gente sabe que muitos dos países que são ricos hoje em dia botaram a perder as riquezas naturais que tinham, cresceram de forma irresponsável e insustentável, numa época em que nem se pensava nisso, numa época em que a industrialização realmente fazia o seu pior estrago. O Brasil tem a oportunidade de não cometer os mesmos erros que já foram cometidos em outros países, de se desenvolver de maneira sustentável e com novas tecnologias. É claro que isso exige algum investimento e algum custo agora. O mais barato é deixar todo mundo poluir ou deixar todo mundo desmatar e ponto final. Isso gera uma riqueza de curto prazo para alguns, mas no longo prazo compromete o nosso patrimônio e o bem-estar do planeta como um todo, o bem-estar do Brasil e do planeta como um todo. Portanto, um mecanismo que tenta, o caso do Acordo de Paris, ele tenta inclusive sem sanções, não há punição para país que não atinge a meta. Então, realmente é algo muito leve, mas uma demonstração de boa-fé e de cooperação aí. Uma coisa que também para o Brasil é positivo, né? A gente quer estar em boas relações com o resto do mundo para que a gente possa confiar na cooperação não só em temas ambientais, mas nos temas econômicos, políticos, em todo o resto. O Brasil quer ser e tradicionalmente é uma voz relevante na política internacional e na diplomacia. A nossa diplomacia sempre fez um trabalho de destaque. Então o Brasil tem todo o interesse por todos os motivos para fazer parte do Acordo de Paris. O governo Bolsonaro, na campanha, perdão, e mesmo agora com a posse, dá todos os sinais de que acordos internacionais não é uma prioridade, muito menos o meio ambiente. Felizmente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que não, ele acredita e acha positivo o Acordo de Paris. A questão é se essa voz dele vai ser a voz determinante no governo, né? E isso, francamente, eu ainda sou bastante cético. A gente sabe que o Bolsonaro não liga muito para isso, e alas importantes do governo dele, aquela ala mais reacionária, que está com o Ministério de Relações Exteriores, está com o MEC, o Ministério da Educação, eles vêm com péssimos olhos qualquer ideia de acordo internacional, de acordo multilateral, no fundo da política internacional, da participação nesses fóruns de cooperação global, porque eles partem de um ponto de vista, de uma ideia totalmente nacionalista e egoísta no sentido mais mesquinho da palavra. Não, a gente tem que pensar apenas no nosso bem porque a gente não pode ceder para os outros países. De fato, nenhum presidente deve fazer o bem do outro país ao invés do seu. O que esse nacionalismo tacanho perde de vista é que o bem do Brasil, e na verdade o bem de todos os outros, de cada país individualmente, o bem do Brasil, ele é harmônico, o bem dos outros países contribui para o bem do Brasil. Quando os outros países crescem, o Brasil cresce junto e vice-versa. O bem das nações estão em harmonia, cooperam uns com os outros e não em oposição. E não em uma oposição fundamental que significa que o bem do outro, portanto, é o meu mal, e o meu bem vai vir às custas do outro. O bem do Brasil não vem às custas do bem dos outros países, e sim a favor deles, e sim junto deles. Se a gente cresce, os outros crescem também. Se a gente troca mutuamente mais, por exemplo, ambos ganham. E se a gente ajuda o meio ambiente global, no caso o clima do planeta, a não passar por alterações drásticas e que podem comprometer o meio ambiente de muitos países, a gente também está nos beneficiando. Porque o Brasil tem o maior interesse nisso. E mais, é ainda uma área que o Brasil poderia ter, e em alguma medida tem, mas poderia ter mais uma liderança. E poderia estar sendo um protagonista nessa questão, e essa é uma porta de entrada rica, positiva para o Brasil na política global. E é um tema que podem ter certeza, o aquecimento global, a água e tantos outros temas, a biodiversidade, tantos outros temas são temas que vão adquirir importância no mundo e o Brasil tem que apostar nisso. Apostando sim no bem do Brasil acima de tudo, claro, somos brasileiros, agora tendo plena consciência de que esse bem vem em harmonia, em cooperação com os outros países, e não em uma oposição egoísta e tacanha a eles, que pensa num curtíssimo prazo, mas coloca em risco não só a ordem mundial e a paz no planeta, como eu já falei antes, mas também coisas mais elementares como a nossa qualidade de vida e o clima que nós temos, a existência continuada, por exemplo, de nossas florestas. É grave que isso seja tomado de forma tão egoísta e ideológica pelo novo governo. Felizmente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi uma voz aí dissonante. Espero que ele leve a melhor nessa. Espero que essa seja, que no final das contas, embora querendo questionar alguns pontos aí da política global, que o novo governo perceba, sim, a importância de acordos visando o bem do meio ambiente. Talvez não sejam nem o bastante, como eu mencionei, os objetivos globais de combate ao aquecimento global têm ficado aquém do esperado, mas algo
uma boa intenção, um ato de boa-fé, certamente é muito melhor e muito preferível ao nada e, pelo contrário, ao virar as costas para a comunidade global e chutar o balde do meio ambiente, que é o que a gente corre o risco de fazer.